Alô, torcida tricolor, queridos e amados amigos. Reviravolta no caso de Arana. Haja coração, tá? Também vamos falar sobre o Fluminense e nós temos uma informação pra você. Eu te prometi, rapaz. Te prometi que nós teremos uma informação que isso aqui pode indicar uma saída do Freitas. Relaxa, calma. Eu te explico tudo bonitinho, tintim por tintim, meu amigo. Mas antes, por favor, não se esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like, me peço perdão, tá, pessoal? Alguns vídeos eu acabo esquecendo, porque é tanta coisa pra falar. Aí eu vou falando, eu acabo esquecendo. Então, se inscreve, deixa aquele like. Tem uns produtinhos passando aí. Compra um produtinho aí. Ajuda a gente. Se inscreve, obrigado. Pô, mas só de ter você aqui é um grandíssimo presente, tá? É maravilhoso a sua presença aqui comigo. Muito obrigado, beleza, meus amigos? Mas vamos lá. Porque eu trouxe uma boa notícia pra vocês, né? Pô, a galera do GE trouxe essa informação mais cedo, né? Olha só. Aí eu fiquei feliz demais, né? Que tipo assim, olha, Fluminense... Ih, rapaz, é isso aqui, diretor? É esse aqui, ó. Lesionados. Savarino treina normalmente e Arana não preocupa o Fluminense. Aí eu já tava aqui soltando fogos, né? Porque René, apesar de alguns inscritos falar que prefere o René, vocês sabem que ele falhou no gol do Grêmio, né? Vocês sabem disso, né? Mas assim, respeito a opinião de vocês. Mas eu não consigo achar que o René é coisa boa pra nós, não. Desculpa, eu não consigo. Agora, eu fiquei felizão. Olha a matéria. A matéria disso aqui, ó. Após ser substituído no jogo contra o Grêmio, Guilherme Arana passou por exames e não teve uma lesão constatada no joelho direito. O jogador teve apenas um trauma na região e deve ser liberado para atuar contra o Bahia já na quarta-feira. E eu já fiquei, pô, tô em paz, beleza. Só que, meu amigo, reviravolta. Olha o que saiu hoje também de um jornalista que não é do GE, mas é do Globo, que é o mesmo mundo da Rede Globo de televisão, né? E olha o que ele trouxe. Com trauma no joelho direito, Arana desfalca no jogo contra o Bahia. Então, assim, a boa notícia que eu trouxe pra vocês serviu só pro Savarino. E olha que o Savarino vai começar no banco contra o Bahia, tá? Então, assim, eu trouxe uma boa notícia, felizão com você, mas teve essa reviravolta aí. Então, o Gé trouxe uma informação e agora o Lucas traz outra. Amanhã pro Brasileirão e a tendência é que ele também não enfrente o Vasco. De boa notícia virou uma notícia ruim, né? Então, meus amigos, Arana fora dos próximos 2 jogos do Fluminense. Isso porque ele só teve um trauma, hein? Que negócio esquisito pra caramba, hein? Ó, e no mundo da apuração isso acontece, tá? Não tô aqui criticando a galera do GE, não. A gente já teve um monte de informações, assim, que a gente trouxe com fontes confiáveis, gente, tá? Mas aí, pô, não era bem isso. Igual assim, eles falaram que teve trauma, teve mesmo. Só que eles acharam que já poderia jogar e a verdade não. Arana desfalca o Fluminense nos próximos 2 jogos. Então, teremos ali René, pra quem gosta, deve estar muito feliz. Eu, particularmente, estou desesperado, porque eu fico na sensação. Você tem um René que não tá funcionando, você tem um Arana que não pode jogar. Por que não utilizar o Wagner, menino da base, e dar oportunidade pra ele? Aí eu lembro que Zubeldia é meu treinador, então é aceitar que teremos René no jogo contra o Bahia e no primeiro jogo dificílimo e importantíssimo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, né? Me desculpe, meus amigos, mas é isso. Essas coisas acontecem e reviravoltas também acontecem. Vocês tomaram um spoiler, mas a gente vai falar sobre Lúcio, ó. Lúcio será mantido nos treinos e jogos enquanto aguarda a investigação, tá? Existem alguns meios, né, que o clube às vezes vai para preservar o jogador, tira o jogador dos jogos. Mas se o Fluminense fizer isso com o Lúcio, a tendência é que o Fluminense se prejudique, né? Porque Lúcio Acosta é um dos principais jogadores do Fluminense, um dos jogadores ali, né, com muita qualidade, é o cara que cria jogadas, é o cara que, né, pensa, é a cabeça pensante desse time do Fluminense. Então assim, meus amigos, o Fluminense se arrisca, mas acerta em manter o Lúcio Acosta, muito confiando também que o jogador é inocente, né, dessas acusações e não deve dar nada. Estamos com você, Lúcio Acosta, esperamos que isso, né, que seja investigado, com certeza, que seja colocado panos limpos e que ele, né, seja inocentado, ó. Tipo de alerta é o gatilho que os órgãos ficam nessa investigação profunda, não aprovam o indício do envolvimento do jogador até o momento, ele nega qualquer participação, o clube foi notificado de forma sigilosa, que aí não é mais sigiloso, todo mundo sabe, no começo da última semana, alguns dias antes da partida contra o Grêmio, no último domingo, né, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia foi titular da partida e atuou por 75 minutos.
Será que isso atrapalhou mentalmente o Lúcio, pessoal? O que tu achou do jogo do Lúcio contra o Grêmio? Não, ele foi encaixotado pelos volantes do Grêmio. Não, beleza. Mas, cara, o Lúcio tava diferente, né? Será que era isso? Já teríamos ali um porquê o Lúcio não estava no seu auge ou naquilo que a gente sabe que ele consegue entregar no jogo contra o Grêmio. Mas é isso, meus amigos. É torcer para que nada dê errado e que o Lúcio fique bem, fique tranquilo, né? Que isso aí passe, que seja provado que tá tudo certo. Mas vem que eu vou te contar um negocinho aí. Já tem um bom tempo que a gente fala de Freitas e uma expectativa de uma possível saída. A gente fica sempre pensando, será que vai sair? Será que não? Né? O que pode acontecer? Tem coisas que você só vê aqui no canal Hora do Flu e uma dessas situações é essa daqui. A gente já trouxe diversos vídeos, informações, apurações do meu querido repórter Thiago Manu sobre Bolonha ainda tem um interesse no Freitas, é um jogador que eles gostam muito, que enxergam que aquilo tudo que a gente já falou. Porém, meu amigo, olha o que a gente tem para trazer para você e isso pode, com certeza, fazer com que Bolonha volte a tentar contratar o Freitas, cara. Olha o que tá rolando e isso aqui é muito importante, hein, rapaz? É importante pra caramba. Olha só, pessoal, tivemos acesso a essa informação aqui, ó. O mercado europeu pode voltar a impactar o Fluminense, segundo informações do jornalista o Fabrício Romano, né, talvez um dos maiores aí. O Como da Itália, tá? O Como é um clube lá da Itália, se você não sabe, tá? Negocia a contratação do zagueiro John Lucumí, do Bolonha. O Juventus também acompanha de perto a situação do defensor colombiano. Então, assim, Bolonha está prestes a perder um dos seus titulares e promissores e interessantes zagueiros, né, que é o John Lucumí. Ou ele vai para o Como, ou ele vai para a Juventus, tá? Então, tá rolando ali todo esse cenário. E essa negociação pode acontecer. Entramos em contatos com alguns jornalistas italianos, colegas nossos. Eles garantiram que a tendência mesmo, apesar de não ter nada fechado agora, mas a tendência é que role, que o Lucumí não fique no Bolonha, tá? Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, porque negociações pode não dar certo, mas pelo que a gente ouviu, né, e apuramos lá na Itália, é que o John Lucumí não fica no Bolonha, muito provavelmente vai ser negociado. O que pode mudar tudo para nós aqui, tá bom? Bom, continuando aqui, olha só. Caso, né, não, Bolonha e Juventus também. Caso a transferência seja concretizada, Bolonha deverá buscar um substituto. Nesse cenário, o Freitas do Fluminense volta a ganhar forças nos bastidores do clube italiano. Por isso que a gente tem que ficar ligado nessa situação, porque caso seja vendido, a tendência é que o Bolonha volte a carga ao Freitas, tá? O interesse do Bolonha em Freitas não é novidade, o zagueiro argentino já teve no radar da equipe, né, em outras janelas e tudo mais. Até o momento não há uma nova proposta oficial pelo defensor tricolor, no entanto, o possível ceder Lucumí abrirá o caminho ali, tá bom? Então a gente vai seguir acompanhando tudo que tá rolando lá na Itália, porque sim, caso o Bolonha perca John Lucumí, a tendência é que o Freitas seja o substituto. Algo que mudaria tudo pra gente aqui em relação ao Fluminense e em relação à janela, né? A gente tá falando aqui no dia 28 de julho, tá? Esse vídeo aqui está sendo gravado e será divulgado no dia 28 de julho, tudo bem. Então, na teoria a gente tem o finalzinho de julho, tem agosto inteiro, né? E o começo de setembro ali, até o dia 11, onde essa janela internacional ficará aberta. Então, meus amigos, ainda tem mais de um mês de janela aberta e pode acontecer de tudo. E o Freitas até ser vendido. Vale lembrar que o Fluminense precisa de vendas. Vale lembrar que o Freitas, a gente trouxe uma informação para vocês que a vinda do Julián Millán já era plano do Fluminense para uma possível venda de Freitas nessa janela aqui. Então, quando se fala de Freitas, eu não duvido do Fluminense vender, tá? Não duvido mesmo por todas as informações e apurações que a gente já trouxe para você. Então você que acompanha todos os vídeos, muito provavelmente você lembra de tudo, né? Eu não vou ficar aqui, né, relembrando tudo. Então acompanhe o Hora do Flu diariamente, que a gente sempre vai trazer os caminhos das nossas apurações, o que a gente consegue descobrir. Agora, a gente tá falando de um Julián Millán que tá fora e vai ficar mais de um mês fora, né? Podendo ser 2 meses, né?
E também a gente tá falando de um James que teve uma lesão um pouco mais leve e deve voltar daqui a 15 dias. Mas a gente tá falando de um setor, achei a palavra, de um setor fragilidadíssimo, né? Que é a zaga. Talvez isso faça com que o Fluminense não venda o Freitas. Não acho não, tá? Eu não acho. Porém, eu acredito... Aí aqui, ó, vozes da minha cabeça. Aqui não é apuração não. Aqui sou eu, Thiago, agora do torcedor tricolor. Na minha visão, eu acho que se o Fluminense vende o Freitas, aí eu acho que pode rolar uma reposição. Eu acho. Creio que isso pode rolar, né? Posso rolar então o Fluminense atrás. Mas independente, só o fato da venda do Freitas já deixa pro Fluminense uma questão mais aberta, né? O Julián Milán ganhando mais oportunidades quando voltar de lesão, né? A gente tem até o James também ganhando mais oportunidades. Quem sabe Thiago Silva não faça com que o Julián Milán e James vivam ali grandes fases. Ainda tem o Inácio ali, né? Mas claro que sim, teremos ali poucos zagueiros, até porque o Fluminense negociou o Davi de graça, né? Foi uma doação, né, do Davi, o zagueiro do Fluminense, que oriundo da base. Então, assim, vamos ver. Não vou ficar cravando aqui, mas eu não duvido do Fluminense pro mercado se vende Freitas não, tá? Até para quem sabe, para trazer um zagueirão bom, pra não ter mais dúvida. Aí o Julián Milán também pode ser utilizado em alguns jogos que o Thiago Silva não jogar e tal. Então, assim, eu ficaria atento, mas sim, precisamos ficar de olho na situação de Gianluca Mi do Bolonha. Caso ele seja vendido, a tendência é que o Bolonha venha atrás do Freitas. Ó, as coisas começando a rodar no mundo do futebol, é isso aí. Um dia não tem nada, outro dia tem alguma coisa, outro dia já fechou, outro dia já contratou, já fez, então é isso. E isso pode tirar Freitas do Fluminense. Show de bola? E aí, qual é a sua opinião? Gostaria da venda do Freitas? Não gostaria? Acha que Freitas poderia ser utilizado? Gosta do Freitas? Comente, quero saber o que você está pensando. Beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo aqui. É sempre dar muito trabalho. Agradecer ao nosso repórter Thiago Manolo, né? E a gente está sempre seguindo esse caminho de apurações também, trazendo informação para você. Beijo no seu coração, fiquem tudo de bem. Tchau. E valeu, pessoal.